Muito bom dia. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, os colegas presentes na reunião e os que nos acompanham à distância. E lembrar a grelha de tempos, nós vamos ter 10 minutos para a intervenção inicial da Sra. Ministra, depois uma ronda, a primeira e penso que vai ser a única ronda, já que os partidos assentaram que não era necessário a segunda ronda, terá uma duração de 5 minutos por cada grupo parlamentar, 3 minutos para o deputado único e, portanto, a Sra. Ministra no fim responderá com o tempo correspondente ao somatório destas intervenções. Se não há nenhuma dúvida sobre isto, dava a palavra à Sra. Ministra para iniciar a sua intervenção. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Vou fazer uma pequena intervenção inicial muito rápida. Ao autonomizar a coesão territorial como área governativa, o Governo pretende articular o desenvolvimento regional com uma multiplicidade de agentes com responsabilidade de intervenção territorial. E, portanto, o sucesso da política de coesão territorial passa por uma articulação de proximidade e as freguesias têm um papel único de proximidade às populações, intervindo direta e cotidianamente na vida das pessoas, devolvendo atividades que dão resposta às suas necessidades. As freguesias são, por isso, essenciais para a coesão social e territorial. Cabe à área governativa da coesão territorial, precisamente, projetar uma visão que absorva as diferentes sensibilidades, algo que se irá prosseguir pela operacionalização de uma estratégia para a coesão territorial que sistematiza as ações do território em função de uma estratégia de desenvolvimento regional, que está a cargo do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, privilegiando a coesão territorial e compatibilizando as orientações estratégicas inscritas nos diversos planos e programas existentes e, nomeadamente, nos diversos instrumentos financeiros que apoiam com fundos europeus essas estratégias. E, portanto, mesmo através dos programas operacionais regionais, no atual quadro comunitário, no próximo quadro comunitário, ou através do Plano de Recuperação e Resiliência, está prevista a atuação nos diversos subsistemas territoriais, com grande enfoque nas cidades, nos espaços rural e urbano e nos territórios rurais. Sublinha-se, e gostava de dar destaque a isto, que a estratégia do próximo quadro comunitário, a que chamamos Portugal 2030, tem como visão recuperar a economia e proteger o emprego e fazer da próxima década um período de recuperação e convergência de Portugal com a União Europeia, assegurando maior resiliência e coesão social e territorial. E proponho em torno de 4 agendas temáticas. E a quarta agenda temática diz precisamente respeito à coesão e, portanto, à importância do território e, nomeadamente, das freguesias, dos municípios, das comunidades intermunicipais e das regiões, neste objetivo de um desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional. A estratégia de desenvolvimento, ou aquilo que estamos a procurar construir com as regiões, com os atores do território, que é a Estratégia de Desenvolvimento Regional, pretende definir uma rede territorial em articulação e suporte na lógica funcional dos centros urbanos do interior e do litoral, que promova um desenvolvimento territorial policêntrico e equilibrado, que estimula o desenvolvimento integrado nas cidades e no meio rural. Pretendemos trabalhar para que as freguesias, as entidades da administração pública de maior proximidade às pessoas, com competências alargadas pelo recente processo de descentralização, possam ter acesso direto aos fundos europeus, algo que nunca tiveram. Ou seja, estamos a trabalhar para que, pela primeira vez, as freguesias possam também ter acesso aos fundos europeus através do próximo quadro comunitário, seja através de candidaturas autónomas ou através de parcerias e possam ser promotoras de projetos de proximidade com as populações. Dá-se como exemplo as unidades móveis de proximidade facilitadoras de acesso a serviços públicos online, promovendo políticas de promoção do atendimento digital assistido, que pode ser prestado em domicílio ou centros de dia, assim como os espaços próprios com recurso a tecnologias que permitam executar todas as operações necessárias ao acesso ao serviço.
Com facilidade, nesta legislatura, poderíamos instalar espaços do cidadão com o cofinanciamento dos fundos comunitários em todas as freguesias e, com isso, aproximávamos todos os cidadãos dos serviços que precisam e ainda com a vantagem de se criarem condições para que nas juntas de freguesia possa funcionar o posto, em todas, o posto do CTT, uma vez que o funcionário que assegura o espaço do cidadão também poderá assegurar o serviço do CTT com a devida remuneração. Para além deste serviço de proximidade, poderíamos também desenhar programas específicos de apoio à criação de espaços lúdicos para as crianças ou postos de venda de bens endógenos. Neste último caso, seriam sempre programas adequados à escala das freguesias, com foco na ruralidade do território. Queria apenas sublinhar, não tendo estado profundamente envolvida nesta proposta de lei, que nos revemos no seu objetivo de devolver a autonomia, estou quase a acabar, Sr. Presidente, ao poder local, através do aprofundamento da descentralização de competências às freguesias. Esta proposta tem em consideração a especial vontade das populações, no respeito pela identidade dos territórios e, portanto, na nossa perspectiva, terá que contribuir para a coesão dos territórios. Os critérios estabelecidos permitem a sua adaptação às diversas realidades do nosso território. Poderá sempre a Assembleia da República afinar e adaptar esses critérios ainda mais às especificidades do nosso território. Admitimos que o objetivo da lei, como aliás a Sra. Ministra Alexandra Leitão referiu, não é aumentar ou diminuir freguesias, mas definir um quadro legal que vá ao encontro da vontade das populações e que seja sensível aos territórios. Na nossa opinião, mais do que o número de freguesias, é importante reorganizar a reorganização administrativa que corresponda às necessidades dos territórios. As freguesias são o poder mais próximo das populações. A adaptação da lei às realidades territoriais, bem como o afinamento dos critérios, serão naturalmente bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. Passo a palavra agora aos grupos parlamentares. Tem a palavra do Sr. Presidente, posso fazer só uma pequena interpelação? Por favor. É só uma proposta, sem querer complicar de maneira alguma, mas dado que abdicamos dos 2 minutos, e muito bem sem desconsideração, obviamente, por ninguém, não era possível fazermos uma alteração do género de cada grupo parlamentar colocava as questões e a Sra. Ministra respondia de imediato, isto porque, na verdade, pode haver situações em que a resposta da Sra. Ministra levante outras questões que não aquelas que nós possamos vir a repetir. Olha, eu trazia a grelha de tempos, o que diz é que é a intervenção que é final, portanto não há intervenção conjunta nesta situação. Portanto, ou melhor, a intervenção é conjunta, a resposta é conjunta, portanto não há respostas individualizadas. Eu, aliás, tirei essa dúvida logo no início da reunião e por isso eu me já está à vontade. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Tem a palavra então o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, o facto de ser ouvida nesta comissão parlamentar numa matéria tão importante como a coesão territorial e o desenvolvimento do território constitui desde logo um facto que nos parece positivo, porque indicia que outras forças políticas, neste caso concreto o PSD, quem fez este requerimento, consideram que a coesão territorial, além de justificar na lei orgânica do Governo um enquadramento estratégico de relevo, também se afigura ser um conceito essencial quando se legisla sobre o território. Critério que também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aplaude com veemência e iniciativa. Partimos, pois, do pressuposto que a argumentação suscitada para justificar esta audição se mantenha válida para futuras apreciações normativas que impliquem a gestão e a coesão territorial. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer construir um regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias equilibrado, assente em critérios genéricos e abstratos, mas que, por discriminação positiva, permitam um melhor equilíbrio da gestão do território.
e que identifiquem as idiosincrasias que o território e a população sentem cada um por seu lado. Pelo que se irá incluir na proposta de lei alguns critérios de análise substantiva que melhorem, na nossa perspectiva, que se destinam a melhorar, melhor dito, a preocupação pelo Governo já manifestada em matéria de organização territorial das freguesias e do justo equilíbrio entre o interior e o litoral e entre a alta e a baixa densidade populacional. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é indispensável este justo equilíbrio entre o território e a população. Aliás, faz parte dos critérios da proposta de lei do Governo. Eventualmente, num procedimento cumulativo, mas sabendo nós que a proximidade das freguesias junto aos cidadãos, e a Sra. Ministra referiu bem, é facilitadora da gestão pública. Não pode, de forma alguma, introduzir-se de uma forma cega e totalmente abstrata, sob pena de que algumas populações continuarem descontentes sem verem os seus reais interesses salvaguardados, por não terem essa gestão e essa proximidade. Simplesmente pelo facto de se situarem no interior do país, que tanto temos falado, ou em zonas de pouca densidade populacional, mesmo que não sejam do interior do país. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a preocupação de contribuir para uma solução, através de um texto normativo, que vá ao encontro da vontade das populações e que possa ser suficientemente objetivo para merecer ser posicionado numa lei que defina aquilo que define em abstrato aquilo que pretendemos. Sabemos que o modelo do poder local que foi adotado em Portugal constitui, sem dúvida, um marco e uma referência a nível internacional, face às virtualidades que têm permitido na aproximação da decisão e dos decisores aos cidadãos, pelo que nesta altura de mudança pretendemos que o regime jurídico a criar possa continuar a refletir essa vantagem e a merecer esse elogio, aproveitando também o momento para fazer algumas correções. Nesse sentido, pretendemos uma reforma que consubstancie um justo equilíbrio entre a gestão e o território. E é isso que chamamos, ao fim e ao cabo, coesão. E, por isso, as minhas perguntas são: o conceito da coesão territorial ainda não está enquanto conceito jurídico, ainda que tanto que o seu Ministério como algumas CCDRs já o usaram para identificar os concelhos que eventualmente são considerados de baixa densidade em Portugal. Pelo que pergunto se entende oportuno existir uma norma regulamentar provinda do Ministério que tutela, que identifique em concreto quais os municípios e as freguesias que se enquadram no conceito de baixa densidade. Sabendo que a baixa densidade não é totalmente coincidente com o conceito que existe na lei para definir territórios do interior, e já referi isso anteriormente, pergunto se admite também a possibilidade de distinguir aqueles conceitos por forma a tornar a gestão do território mais equilibrada e assente numa análise fina e evolutiva. E isto porquê? Porque consideramos existirem territórios que não são do interior, ou pelo menos daquilo que está no mapeamento do interior, e que têm baixa densidade também. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Obrigado. E passava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, uma intervenção de 5 minutos. Deputado Cancelo. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. A questão que gostaria aqui, antes de entrarmos na discussão, era recentrar esta questão. Nós estamos a falar de um regime jurídico que a Sra. Ministra diz que não é para aumentar nem para diminuir freguesias. Eu diria, como disse a Sra. Ministra Alexandra Leitão, que esta lei quadro, de facto, é para criar freguesias, mas o ílis da questão está na reversão de freguesias. Eu não me acredito, ou nós todos não nos acreditamos, que nos próximos 20 anos, de raiz, nasça qualquer nova freguesia, mas que, de algum modo, se corrijam, do ponto de vista administrativo, a reorganização de 2013. E, sobre isto, dizer que o PSD quer discutir esta temática sem quaisquer tipo de preconceitos, porque nós não os temos, e sem assumir a autoria material de uma iniciativa legislativa que lhe foi imposta pela Troika. E, portanto, e por vontade do próprio Partido Socialista, que eu julgo que é importante dizê-lo. Antes disto,
José Junqueiro, no governo Sócrates, já tinha anunciado a intenção de extinguir as freguesias com menos de 1.500 eleitores. E antes mesmo o próprio António Costa defendia, quando foi Ministro da Administração Interna, a fusão de freguesias e concelhos menos povoados e a extinção de freguesias com menos de 1.000 eleitores. Portanto, apesar do Governo, ou muitas vezes o PSD ser acusado pelo Governo e por outros partidos de nós sermos os autores materiais daquela reorganização administrativa, que negamos, a verdade é que o Governo, desde 2015, anda a prometer aos portugueses aprovar um regime jurídico e eu corrijo aqui a Sra. Ministra para corrigir a revisão de 2013. Foi sempre o que disse o Governo. O verão quente de 2016, anunciado pelo Sr. Ministro Eduardo Cabrita, acabou por se transformar numa mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. A promessa de 2020 transformou 15 dias em 9 meses e, finalmente, no fundo, depois até de ter frustrado por completo o anseio de muitas populações, demorou 6 anos, mas foi. Acabou por o Governo apresentar, muito tardiamente, em dezembro de 2021, este regime jurídico. A primeira questão que gostaria de deixar à Sra. Ministra, que também registrei o que disse que não esteve profundamente envolvida. Gostaríamos de saber qual é que foi o grau de envolvimento que a Sra. Ministra teve neste regime jurídico. Como sabe, nos territórios de baixa densidade, julgo que era muito importante a questão do Ministério que a Sra. Ministra representa, nomeadamente a coesão territorial. Muitas vezes uma junta de freguesia é o único sinal de presença do Estado nestas freguesias. E, portanto, isto acompanhado do seguinte, todos nós concordamos, apesar do grupo técnico dizer que mais de 70% está contente e tem uma grande aceitação das agregações, a verdade é que nós concordamos que os indicadores positivos são muito tenues. Nomeadamente, acho que ficam muito além da promoção da coesão territorial, do aprofundamento da capacidade de intervenção da junta de freguesia e da melhoria do desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade. E, portanto, gostava que nos pudesse esclarecer sobre isto. E tinha 3 questões em concreto. Uma relacionada exatamente com esta questão da diferenciação dos territórios de baixa densidade, que, não sei se por lapso ou premeditadamente, a lei refere uma portaria, a 208 de 2017, que identifica territórios do interior, que eu julgo que são diferentes, pode haver territórios de baixa densidade no litoral também, era importante saber porquê é que se chegou à diferenciação de 300 eleitores no mínimo, em vez dos 900 que a lei estipula, e depois porque é que da versão original foi eliminada uma discriminação positiva, que era muito positiva, relativamente à verificação dos critérios da prestação de serviços à população no artigo 5º. Havia 2 obrigatórios, que é o edifício e um trabalhador, e havia 7 outros de serviços às populações e que, sinceramente, 5 deles são cumulativos e eu não vejo que os territórios de baixa densidade consigam acompanhar isto. O PSD cuidará de tentar fazer uma discriminação positiva nas propostas de alteração que apresentará. Segunda questão é a inexistência de um regime transitório. A participação mínima de 30% no FEF e as dimensões do território de mais de 2% e menos de 20% da área do município podem subverter a própria lei, isto é, quem quiser desagregar, na nossa opinião, terá que desagregar nas mesmas condições que agregou em 2013. E, portanto, isto pode, naturalmente, neste tipo de requisitos, impedir objetivamente a eficiência, a eficácia e a viabilidade que nós queremos dar a este diploma, nomeadamente nas uniões de freguesias, com 4 ou mais freguesias. Quanto à questão da dimensão do território, é verdade que existem freguesias de grande densidade populacional com território muito reduzido e há outras que têm uma grande dimensão e que também seria um contrassenso que não ficassem autonomizadas. Estes 2 requisitos deveriam ser excepcionados no regime transitório. Também gostaríamos de saber a opinião da Sra. Ministra. Finalmente, e para terminar, uma questão de moralização deste sistema. Em 2013, a limitação de mandatos foi posta em causa, ou pelo menos permitiu-se uma nova contagem de prazos para os presidentes de junta iniciarem essa contagem de prazos, porque a agregação de territórios permitiu que eles iniciassem essa contagem. A questão que nós colocamos, e também queremos pô-la como uma alteração, seria impedir que os atuais presidentes de junta possam beneficiar de uma nova contagem
para a acumulação de mandatos, como ocorreu em 2013. Também gostaria de saber qual era a opinião da Sra. Ministra sobre esta matéria. Muito obrigado. Obrigado. Dava a palavra agora ao colega José Maria Cardoso, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros e caras colegas. Tentando situar naquilo que são, no fundo, as competências e o âmbito de intervenção do Ministério que a Sra. Ministra tutela e tentando criar algumas questões que importa esclarecer na nossa perspectiva sobre o tema geral, mas concretamente sobre aquilo que é a área de intervenção deste Ministério, começo por fazer uma observação que já foi feita, não é novidade nenhuma, mas que é de todo importante que se faça sempre. Estamos a tratar, como a Sra. Ministra disse, de um quadro legal, não é? De uma lei-quadro, melhor dizendo, que, no fundo, crie condições para a criação de novas freguesias, extinção, modificação, o que é verdade e o que, de certa forma, vem reparar uma falha e uma lacuna grave na própria legislação, porque até ao momento não existe e não há suporte legal para criar qualquer freguesia que seja, e isso só peca por tardio. É verdade também que o que fez despoltar todo este debate e o que tem estado na ordem do dia enquanto discussão sobre freguesias é, sem dúvida alguma, a recuperação de freguesias que foram extintas em 2013. E reforço este facto, recuperação. Não se trata de criar novas freguesias. Trata-se de recuperar freguesias que já existiram e que para alguns fins ainda existem. Convenhamos, e lembre-se, por exemplo, para questões eleitorais, as freguesias ainda têm essa função referente ao número de eleitores que cada uma comporta. Portanto, são freguesias que existem. E ao fim de 8 anos, o que se percebe é que uma boa parte, ou pelo menos significativa parte, destas freguesias que foram extintas mantêm esta luta. E uma luta com todo o direito. E não só pela perda da identidade, dos relacionamentos, mas também muito pelo abandono que sentem, pela falta da ligação ao papel do Estado e ao Estado enquanto figura, que, na maior parte dos casos, é representado pela freguesia em muitos destes locais e, fundamentalmente, em locais mais despovoados, mais de interior, mais abandonados, que lhes foram retirados um conjunto de serviços, inclusive a junta de freguesia. Por outro lado, criou-se também uma outra situação que são as mega-freguesias, em que se perde uma das funções da freguesia, que é a relação de proximidade. Como é que se tem proximidade numa freguesia que tem 50 mil, 60 mil habitantes? Ou fregueses, neste caso. Portanto, deixa de ter esse relacionamento. Ora, estas duas questões, e muitas outras que poderão surgir, consoante casos muito concretos, só por si são justificativas desta reflexão e desta intenção de não somente se criar um quadro legal, mas atender-se a esta reivindicação e esta necessidade mais do que premente. Pergunto à Sra. Ministra, dentro daquilo que é a sua área de intervenção, se está concordante com a criação de um regime transitório, independentemente da criação da Lei-Quadro e da produção da Lei-Quadro, por assim dizer, se está concordante com o regime transitório para estas situações, quando elas se manifestam pela população, e aqui também queria introduzir um dado, que é importante para nós e por isso apresentamos no nosso projeto de lei, que as populações sejam ouvidas para tal, façam parte desta reivindicação, não seja... Tenho todo o respeito pela democracia representativa e pelos órgãos representativos enquanto junta de freguesia, assembleia de freguesia, não está isso em causa. Mas nem sempre será, com certeza, coincidente com a vontade da população. Haver mecanismos que, no fundo, consigam aferir, por um lado, e despoltar o processo através de uma subscrição, de um abaixo-assinado, ou mecanismos também de referendo para certificar a posição da freguesia. Pergunto então à Sra. Ministra se está de acordo com a existência de um regime transitório para todas estas situações que sejam declaradas com a vontade como tal. Também sobre os critérios utilizados, e a Sra. Ministra focou esse facto, a necessidade de um desenvolvimento integrado, muito importante esta perspectiva, e por isso, como integrado, tem que atender ao meio físico. Quando se coloca critérios tão frios, tão numéricos quanto população e território, onde se diz número de eleitores ou o número de recenseados e a área de superfície, não se está a atender a um conjunto de aspectos importantes que a própria Comissão Técnica apontou como necessário, que é o meio físico, onde se insere este território.
De que forma é que tem relacionamento com a sua área envolvente? Qual é a densidade populacional média ou pelo menos próxima de alguma realidade na região? Portanto, todos estes aspectos do meio físico têm que ser atendidos, porque as freguesias tanto são predominantemente rurais como urbanas, como maioritariamente têm características muito diferentes. E este conceito da baixa densidade é de todo importante esclarecer e clarificar, porque, na verdade, ele é muito mais lato, muito mais vasto do que um simples aferição entre o número de habitantes e quilómetro quadrado. Portanto, tem a ver com toda uma área de envolvência. Por fim, perguntar à Sra. Ministra, nesta lógica da tal democracia representativa, se é concordante que essa democracia participativa das populações possa ser feita através, por exemplo, de referendos, no caso da população se manifestar favoravelmente ou não, certificando até a sua vontade, e no caso possível de despoltar o processo através, por exemplo, de um meio que não só a Assembleia de Freguesia, passando inclusive por uma situação que me parece inqualificável, que é uma maioria qualificada da Assembleia de Freguesia, que não faz qualquer sentido, bem como a submissão, por exemplo, a uma maioria qualificada de uma Assembleia Municipal que retira, no fundo, o estatuto de órgão de autarquia local que a freguesia, em paridade, ou numa forma, digamos, em paralelo, melhor dizendo, com a Assembleia Municipal, também o deve ter e deve ser considerado. Muito obrigado. Muito obrigado, colega. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, a colega Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado. Nós consideramos que, de facto, as freguesias, sendo o poder mais próximo das populações, têm, de facto, uma grande importância e dão, efetivamente, um grande contributo para a coesão territorial. Lamentavelmente, na proposta do Governo, essa importância não é assegurada. E dizemos isso porquê? Porque o Governo apresenta uma proposta em que pretende aplicar para a reposição de freguesias, e nós fazemos aqui uma separação que é importante que se faça, porque uma coisa e os problemas que pretendemos resolver é repor as freguesias onde seja essa a vontade das populações, outra coisa é partirmos para a criação de novas freguesias que nunca existiram. Nós estamos aqui a colocar uma matéria diferente, que é freguesias que existiram, que foram extintas contra a vontade das populações e que as populações defendem que sejam repostas. Também não defendemos, ou seja, o que nós defendemos principalmente aqui é que seja respeitada a vontade das populações. Nos locais onde as populações, os órgãos autárquicos entendem que estão bem, que estão de acordo com a atual organização administrativa do território, não é o PCP que vai dizer para que seja alterado. Mas naquelas circunstâncias onde as populações, passados 8 anos, continuam a defender que a sua freguesia deve ser reposta, consideramos que devem ser criados os procedimentos para isto. E voltando ao início, e porquê é que a proposta do Governo não dá resposta? Porque aplica para a reposição, considera que para a reposição das freguesias, todos aquele conjunto de critérios deve ser aplicado. Bom, olhando para aqueles critérios, a maioria das freguesias não tem possibilidade de ser reposta. E por isso é que consideramos que não é uma proposta para a reposição, mas sim que impede a reposição das freguesias que foram extintas. E este era um primeiro aspecto que gostaria de abordar, porque de facto, critérios como a viabilidade económica ou financeira, critérios em que coloca um conjunto de equipamentos, nomeadamente equipamentos que não são da responsabilidade das autarquias, como já foi dado o exemplo das extensões de saúde, que depende da administração central e não do poder local. Critérios da ordem da população e da área. Ou seja, a conjugação de tudo isto, na prática, impede a reposição destas freguesias. Portanto, a proposta não está condicente com aquilo que foram os princípios que a Sra. Ministra aqui referiu
no início da nossa reunião. E depois há uma outra questão que também gostaríamos de abordar, porque de facto muitas das vezes se invoca princípios, a importância da coesão territorial, a proximidade, a descentralização, mas depois no concreto, quando é de facto, e as freguesias cumprindo efetivamente esse papel, e se a intenção é de facto uma perspectiva de descentralização da organização administrativa do Estado, bom, nós temos-lo afirmado, comecemos então por repor as freguesias que foram extintas e devolver às populações essa organização, porque de facto a senhora Ministra conhecerá também muitas situações pelo território, em particular em muitas regiões do interior, em que a freguesia era o último serviço do Estado, era a última ligação ao Estado, porque já foram perdendo tantos serviços que a extinção de freguesias acabou por deixar completamente abandonadas essas mesmas populações. E é também disto que falamos, quando falamos e defendemos naturalmente a reposição das freguesias, onde seja essa, e isto é importante, onde seja essa a vontade das populações e dos órgãos autárquicos. É de facto também para respeitar não só esta vontade, mas também para fazer corresponder, porque esta vontade também parte de aspectos concretos. São questões de identidade que não devem ser descuradas, são questões de proximidade dos eleitos com as populações, são questões também de participação e de democracia que estão também aqui presentes. E, portanto, as perguntas que gostaria de colocar à senhora Ministra vão de facto neste sentido, se não considera que o impacto da extinção de freguesias não contribuiu de forma alguma para a coesão do território, muito pelo contrário, contribuiu para o agravamento das desigualdades e com impactos muito particulares nas regiões do interior. E se a senhora Ministra não entende também, nós colocámos esta pergunta também à senhora Ministra Alexandra Leitão, que de facto deve haver, uma coisa é estabelecimento de critérios para a criação de novas freguesias que nunca tenham existido, essa é uma matéria, e é verdade que não temos legislação hoje sobre isso, é um facto. Outra coisa é criar um procedimento, chame-se-lhe como entender, extraordinário, transitório, excepcional, mas um procedimento que permita às freguesias, ou permita às populações que defendem a reposição da sua freguesia, poder iniciar um procedimento nessa natureza. Obviamente nós consideramos, a proposta do PCP foi neste sentido, consideramos e defendemos que isto deveria ter sido possível a tempo das eleições autárquicas. O Governo, com o protelamento da apresentação da iniciativa, também aqui na Assembleia da República, PS e PSD, da forma como pretenderam organizar os trabalhos, impediram que assim fosse e que as freguesias pudessem ser já repostas a tempo destas eleições autárquicas, mas a questão de fundo é esta. Nós achamos que faz sentido, mas se a senhora Ministra não entende que era importante haver um procedimento transitório para que as populações que assim o desejassem, os respectivos órgãos autárquicos, pudessem iniciar um processo para a reposição das freguesias que foram extintas. Muito obrigado, colega. Sim, tem agora via Skype a colega Viviana Cunha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Faça favor, Viviana, quando quiser, pode começar a sua Cumprimento, desde já, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, a senhora Ministra da Coesão Territorial e a sua equipa. Evidentemente, começo por agradecer a sua vinda a esta comissão para falar sobre este importante processo legislativo que é ou que esperamos que seja, no fundo, a criação de um regime jurídico que garanta esta possibilidade de criação, modificação e extinção de freguesias e não apenas um regime de revisão da reforma territorial que aconteceu em 2013. Precisamente relativamente a 2013, aquilo que nos provou a reforma que aconteceu é que não pode acontecer de novo naqueles moldes, ou seja, o território não pode ser revisto e transformado na lógica que todos conhecemos, segundo critérios exclusivamente económicos e desligado daquilo que são as necessidades reais da população.
Para o PAN é evidente que não podemos substituir um critério de régua e esquadro de extinção por um critério de régua e esquadro de desagregação. E por isso, para nós, é evidente que esta lei tem que se basear em critérios coerentes, estabilizados, que no fundo sejam capazes de dar resposta aos anseios e necessidades das populações, mas não sejam depois suscetíveis de ser alterados ao sabor de pressão política ou até da vontade do poder político central. Olhando então para esta proposta de lei que o Governo nos trouxe e que nós desde o início dissemos que era um bom ponto de partida para fazermos esta discussão, nós entendemos que a coesão territorial é um parente pobre nesta proposta de lei e evidencia que não é uma prioridade para o Governo. E por isso temos sido críticos a esse aspecto. Sabemos todos muito bem a importância da proximidade das freguesias para a população e, evidentemente, são um elemento crucial, basilar para a coesão territorial. Mas gostava de dar alguns exemplos concretos, Senhora Ministra, para ouvirmos a sua opinião sobre o assunto. Em primeiro lugar, se olharmos para o critério da população e território previsto no artigo 7, no fundo, o único problema de coesão territorial aqui na visão do Governo baseia-se na diferenciação interior-litoral e, no nosso entendimento, ignora por completo as especificidades das freguesias predominantemente rurais, que representam cerca de 52% das freguesias em Portugal. Estamos a falar de freguesias com uma média de 870 pessoas, habitantes, o que significa que dificilmente cumprirão aqueles que são os requisitos da população propostos pelo Governo. Além disso, também as freguesias predominantemente rurais e as suas especificidades que constam da denominada TIPAU 2014 e que são objeto de referência do relatório do Grupo Técnico de 2016, em que supostamente se baseou esta lei. Portanto, nós não compreendemos porque que as freguesias rurais não têm aqui uma previsão de critérios mais ligeiros do que os critérios gerais. E por isso gostaríamos muito de ouvir a Senhora Ministra a propósito, ou seja, porque é que isto acontece, porque é que há aqui um ignorar destas freguesias ou uma indiferença do Governo em relação a estas freguesias. E por último, também perguntar-lhe o seguinte, Senhora Ministra, no caso das freguesias localizadas no interior, de facto, esta proposta de lei do Governo é, no nosso entendimento, curta, porque se resume a uma questão de população e há dois casos que gostaria de trazer. Por exemplo, no âmbito do critério da prestação de serviços à população, em que aquelas que são as potenciais restrições a estas freguesias são por demais óbvias. Por um lado, exige-se que a nova freguesia tenha um trabalhador com vínculo de emprego público a seu cargo. E sabendo nós que há muitas freguesias fora dos grandes centros urbanos que vivem de muito trabalho voluntário, muitas vezes só têm um trabalhador cedido a meio tempo pelo município. Parece-nos que será difícil cumprir este critério. E, por outro lado, no âmbito deste critério também se exige a existência de uma extensão de saúde, algo que nos parece um tanto ou quanto peculiar, porque esta existência não depende sequer das autarquias locais, mas da administração central, que inclusivamente nos últimos anos procedeu à extinção ou ao encerramento de alguns centros de saúde. E, portanto, gostaríamos de perceber a opinião da Senhora Ministra sobre estes aspectos e, no fundo, como se posiciona face aqui a estes travões que estão a ser impostos às freguesias no interior e como é que isso se compatibiliza com uma visão política comprometida da coesão territorial. Muito obrigado. Muito obrigado. E vamos dar a palavra agora à Senhora Ministra. Utilizaram
os 5 grupos parlamentares. O Sr. Ministro tem até 25 minutos para dar respostas. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a todos as questões e as observações. Eu ia deixar a questão do litoral interior, rural ou baixa densidade mesmo para o final. Eu só queria aqui sublinhar 2 ou 3 questões e vou tentar responder a todas as questões como procuro fazer sempre. De facto, nesta proposta não se trata de uma reversão total da reforma anterior, mas de corrigir eventuais incorreções. E, portanto, temos que a assumir como tal. De facto, a proposta não prevê um regime transitório. Em relação à questão que foi colocada sobre o grau de envolvimento do Ministério da Coesão, eu devo recordar que nós fomos envolvidos devo recordar que esta proposta se baseou na conclusão do relatório de um grupo de trabalho e depois também dos trabalhos com a ANAFRE e com a Associação Nacional de Municípios. Grande parte do trabalho deste grupo de trabalho foi realizado no governo anterior e, portanto, o nosso Ministério ainda não existia. Isso não impedia, naturalmente, que tivéssemos trabalhado também dentro deste grupo de trabalho. Isso não aconteceu, de facto, mas fomos ouvidos em sede do que é o procedimento normal de aprovação de todas as aprovações no âmbito do Conselho de Ministros e, portanto, em sede de reuniões de secretários de Estado, até a proposta ser colocada à consideração do Conselho de Ministros, nós fomos envolvidos e até vou mais adiante, a propósito do conceito de interior ou de baixa densidade, dizer qual foi, de facto, o nosso contributo. Portanto, em relação a questões concretas, no que toca à possibilidade e não vou esquecer nenhuma questão, não vou procurar esquecer nenhuma questão, no que toca à possibilidade de recuperação de freguesias que foram extintas. Eu devo referir que, se 8 anos depois ainda há contestação, é porque, então, as pessoas e o território sentem essa necessidade de que o que foi feito tem, de facto, que ser alterado. E, portanto, esta contestação, aliás, como a própria Ministra Alexandra Leitão também admitiu aqui na audição, essa contestação tem que ser tida em conta. É porque, 8 anos depois, nós continuamos a ter a população insatisfeita, nós continuamos a ir ao território e continuamos a ver os presidentes de junta, os presidentes de Câmara insatisfeitos com a organização administrativa do território que não corresponde às necessidades do território, acho que isso deve ser tido em conta. E, portanto, não sendo o objetivo aumentar o número de freguesias, mas eu acredito e defendo, aliás, tal como penso que o fará a Sra. Ministra Alexandra Leitão, que para ir ao encontro da vontade das populações, se isso significar reverter o processo e se isso significar aumentar, mas neste conceito, nesta perspectiva de repor, então temos mesmo que assumir essa situação, porque isso, não tenho dúvidas, que devolverá às populações os serviços que tinham, a proximidade que tinham, e volto a repetir, 8 anos depois, havendo insatisfação, é porque não estivemos bem e, portanto, temos que repor. Depois, eu devo aqui também referir que eu disse, de facto, que o objetivo não era aumentar nem diminuir, era definir uma lei quadro. Mas também refiro que o número 5 do artigo 22 admite a possibilidade de reposição, prevendo as alterações necessárias. E, portanto, eu acho que aqui se abre a porta para a reversão e ela terá que ser trabalhada numa lógica, e pode e deve ser trabalhada numa lógica de trabalho parlamentar, e é competência da Assembleia da República, é essa a vontade. Eu acho que aqui a Assembleia da República terá a interpretar também o que é a vontade de muita população destes territórios. E estou a falar, sobretudo, de territórios onde os problemas de coesão territorial
são, de facto, mais gritantes. E, portanto, a nossa proposta abre essa possibilidade e é uma competência da Assembleia da República. E o Ministério da Coesão Territorial verá isso, se isso corresponder ao que for, aquilo que manifestamente, em alguns casos, consideramos que é a vontade da população, é uma competência da Assembleia da República fazê-lo. Depois queria também falar aqui desta questão que me foi concretamente colocada sobre o referendo e sobre esta questão da democracia. Eu devo aqui referir claramente que em democracia, os órgãos democraticamente eleitos representam a vontade das populações, e esta é a posição do Governo. E, portanto, o referendo nunca esteve em cima da mesa em qualquer proposta do Governo, e esta é a posição do Governo. Devo também referir que a coesão territorial é uma proposta, é uma prioridade que não é do Governo, é uma prioridade que tem que ser do país e desta Assembleia da República. E, portanto, eu penso que, dentro do que são nestas matérias, a competência da Assembleia da República, o trabalho deve ser feito no sentido de, nesta lei-quadro, nós repercutirmos aquilo que são, quer os critérios que consideramos que protegem melhor essa coesão territorial e essa proximidade da população ao primeiro nível de poder, aos eleitos locais de maior proximidade e, portanto, estou até, sobretudo, muito mais preocupada com essa questão da coesão territorial e, sobretudo, em territórios. E devo dizer que tenho aqui um enviesamento mais com os territórios do interior, porque é nestes territórios que, de facto, nós temos uma população muito mais envelhecida, com maior iliteracia e onde, de facto, a proximidade do Presidente Junta é absolutamente fundamental. Infelizmente, o nosso país já viveu demasiadas tragédias e a pandemia é disso um exemplo para nós percebermos a importância extraordinária de um Presidente Junta. Eu lembro-me que nos incêndios de 2017, a primeira pessoa com quem eu falava e que tratava as pessoas todas pelo nome e que sabia todas as casas, todos os problemas, o telhado que metia água, a parede rachada, era o Presidente Junta. Eu nunca, e devo dizer-vos que foi na minha vida pública um momento mais intenso onde eu verdadeiramente interiorizei o papel do Presidente Junta. Eu tinha já essa noção, mas pessoas que no primeiro minuto, depois de uma tragédia, estão à porta das pessoas. Isto é fundamental para a coesão social e territorial. E esta reforma que foi feita tem ainda muito território insatisfeito com esta que decorreu de exigência da Troika. Não estou com isto aqui a recuperar o que foi. Agora, eu penso que a nossa proposta abre caminho para se repor em situações que manifestamente a vontade das populações pede. E, portanto, sendo competência da Assembleia, sendo aqui competência, poderá e deverá ser feito. Em relação aos critérios, eu estou de acordo que os critérios podem e devem ser melhorados nos trabalhos parlamentares. Os critérios têm que ser melhorados e têm que ser afinados. Aliás, é algo que a Sra. Ministra Alexandra Leitão também, que eu estive também a ver o que foi a sua intervenção, é algo que a Sra. Ministra Alexandra Leitão também deixa como positivo na sequência dos trabalhos parlamentares. Depois queria aqui dizer, eu volto aqui a sublinhar uma coisa que eu acho que é uma realidade. O impacto da extinção de freguesias persiste no tempo e, portanto, nós continuamos a ter população insatisfeita e temos que dar uma resposta a essa população. Isso é coesão. Queria dizê-lo aqui de forma muito clara. Em relação... Agora vamos à questão, à questão fundamental e eu acho que nós devemos todos refletir que nos trouxe aqui, que é, em relação aos conceitos,
e porque é que no diploma deixou de constar baixa densidade e passou a constar territórios do interior? E devo dizer que fomos nós os responsáveis, foi o Ministério da Coesão Territorial. Verdadeiramente, quando nós, na linguagem corrente, falamos desta portaria e falamos dos territórios de baixa densidade, nós estamos a referir-nos àquela portaria que foi criada, esta portaria 208 de 2017, mas no artigo 2º a portaria refere territórios do interior. Mas nós, muitas das vezes, escrevemos territórios de baixa densidade. E, portanto, o que é que eu quero aqui dizer? Esta portaria, número 208, no seu artigo 2º, refere territórios do interior e ela está definida por freguesias. E, na nossa perspectiva, este conceito de interior não é um interior geográfico, é um interior económico e social. Houve um grupo de trabalho no seio e sabem disso, vou apenas aqui voltar a sublinhar, no seio da Associação Nacional de Municípios, que trabalhou com base num conjunto de indicadores e chegou a um mapa. Esse mapa foi aprovado por uma esmagadora maioria na Associação Nacional de Municípios e é esta portaria onde no artigo 2º nós temos territórios do interior que nós temos no Ministério da Coesão adotado quando criamos medidas diferenciadoras, valorizadoras dos territórios. E, portanto, quando nós queremos, por exemplo, abrir uma medida de política pública que seja para atrair investimento só para os territórios mais frágeis, mais vulneráveis, nós usamos o território desta portaria. E, portanto, no que toca a litoral interior, esta portaria permite-nos fazer essa distinção. A própria Associação Nacional de Municípios também criou um grupo de trabalho para a questão de, dentro deste mapa, termos em conta os territórios rurais. Já lá vou à baixa densidade. Os territórios rurais. E, portanto, há um grupo dos municípios rurais, dentro da Associação Nacional de Municípios. E, portanto, nós podemos... Eu acho que qualquer trabalho que façamos no território tem que ter sempre em franca e estreita concertação com a ANAFRE e com a Associação Nacional de Municípios. E, portanto, absolutamente. E, portanto, também foi isso que levou que o próprio grupo de trabalho, que depois se pronunciou e teve propostas da ANAFRE e da Associação Nacional de Municípios, depois tivesse passado para este governo e fizesse alterações para acolher estas propostas. Portanto, litoral interior. Esta portaria fala de territórios do interior. Depois, dentro do interior, o que são os territórios rurais? É possível e a Associação Nacional de Municípios tem dentro de si uma orgânica em que prevê os territórios rurais. Os territórios de baixa densidade, nós não temos um mapa dos territórios de baixa densidade e essa é a dificuldade, porque é que no diploma, na proposta, não constou o conceito de territórios de baixa densidade, porque nós não temos dúvidas que também há interior no litoral, ou seja, há interior naquele conceito não geográfico, mas económico e social, no que é o litoral geográfico. E, portanto, a proposta e aquilo que foi aprovado no Conselho de Ministros teve em conta o que foi a nossa proposta de, se nós queremos um território definido, então o único território que nós trabalhamos em termos de política pública é o que está previsto nesta portaria, são territórios do interior. Nós usamos muito o conceito de baixa densidade, mas nós verdadeiramente, nós não temos um território, e se calhar, não é se calhar, eu tenho a absoluta certeza que a melhor maneira de fazermos política pública era precisamente para os territórios mais vulneráveis, independentemente da geografia ser litoral ou ser interior. Essa era a maneira correta de fazermos política pública de coesão territorial. Agora, devo também, aqui de forma muito pragmática, e já me conhecem, que mexer neste mapa ou alterar este mapa só em estreita articulação com a ANAFRE e com a Associação Nacional de Municípios. E parece-me que é um trabalho muito difícil.
Se é difícil, temos que começar mais cedo e temos que o fazer e contarão com o nosso... Eu sei. Mas pronto, os mapas que existem, ou seja, o território de freguesias que existe e que está definido é de territórios do interior. Nós não temos nenhum mapa definido para os territórios de baixa densidade. Se quisermos trabalhar num conjunto de critérios para definir os territórios de baixa densidade, isso poderá ser feito. Poderemos, naturalmente, com a Sra. Ministra Alexandra Leitão, eu penso que, sendo a proponente dentro do Governo, ela terá sempre que liderar este processo, é a nossa opinião. Nós podemos trabalhar com ela, se acharem que esse é, de facto, o melhor caminho. E, portanto, a nossa posição é, uma coisa é o que está aqui proposto e que tem o mapa completamente definido, outra coisa é a baixa densidade, que são, no fundo, territórios vulneráveis independentemente da geografia, tendo em conta uma multiplicidade de critérios, mas o país não tem esse mapa. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Ministra. Nós... por conclusão dos grupos parlamentares, dispensamos a segunda ronda, de maneira que concluímos aqui esta audição parlamentar e agradeço à Sra. Ministra uma vez mais, ao Sr. Secretário de Estado, a vossa presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.